Olá, muito bom dia, prazer. Deus abençoe a sua vida, a sua família, direto internauta. Sou Fabrício Barreto Gonçalves e mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre doutrinas cristãs e doutrinas bíblicas. Vou falar um pouco sobre a pessoa, estou falando sobre a Trindade, ou triunidade divina, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estou falando um pouco sobre a pessoa, obra, natureza e missão da terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou triunidade divina, o Espírito Santo. Vou falar um pouco sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12, carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto. Corinto era uma cidade portuária que tinha mais ou menos 1.600 1 milhão e 600 ou 1.600 habitantes na Grécia, perfeito? Cidade portuária onde muitas pessoas, judeus, gregos, prosélitos, descendentes de gregos, fenícios e outros cidadãos, outras etnias de várias nações. Por ser uma cidade portuária, havia pessoas de várias localidades. E havia uma igreja, a igreja dos crentes de Corinto, não é verdade? Corinto no grego quer dizer ornamento. Vou ler 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, os irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis outrora que erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro sobre o mesmo Espírito a palavra conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E eu usei a versão da Bíblia reformada, a Bíblia de Estudo de Genebra presbiteriana. O que são dons espirituais? Teologicamente, biblicamente falando, dons do Espírito Santo é qualquer dom espiritual e qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja, né? A razão disso é que Paulo alista os dons espirituais em Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 7, 7, 1 Coríntios 12, 8 a 10 e 28, e carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11.
Paulo deixa claro que todos os dons concedidos visando o bem comum. 1 Coríntios 12, 7, na nova versão internacional, conhecida como a Bíblia NVI, e devem ser todos usados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 14, 26. Não é verdade? Com certeza, o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento, conduzindo as pessoas à fé e atuando de maneira notável em alguns poucos indivíduos. Por exemplo, Moisés, Samuel, Davi, Elias, Sansão. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa escolhida, o servo de Deus, agia, promovia a justiça, a paz, visando o reino de Deus, a justiça social e levar a nação a buscar a Deus e a fé. A chamada teocracia divina, ou governo de Deus. E depois voltava. Já com a democratização do Espírito Santo, por exemplo, lá em Pentecostes, Atos 2, quando o Espírito Santo pairou sobre cada apóstolo e línguas de fogo pairaram, sobre cada um deles, e eles foram cheios, batizados, e um influxo direto, dons do Espírito Santo, né? Isso foi predito pelo profeta Joel, no Velho Testamento, capítulo 2, versos 28 a 29, por exemplo. Eu vou ler para vocês aqui na íntegra, ipsis literis. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vê aí que espírito está com M maiúsculo. O que quer dizer isso? Toda vez que está escrito na Bíblia Espírito Santo com E maiúsculo, está falando do Espírito de Deus, pessoa da Trindade. E quando está com E minúsculo, está falando do espírito humano, o espírito do homem, o nosso espírito. Vou repetir. Joel 2, 28 a 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, e derramarei o meu espírito naqueles dias, né? João Batista aumenta esta visão, amplia, que ele diz: batizará, virá alguém após mim, ele vos anunciará, condenará os seus pecados e vos batizará o Espírito Santo, e com poder, com água e com fogo. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33 e Atos 1:5. Qual o propósito dos dons, né? Os dons são dados para equipar a igreja, a fim de que ela promova o reino de Deus aqui na terra. Pregue a palavra, né? O evangelho, a boa notícia, a boa nova, e desenvolva o ministério que Jesus confiou aos seus servos. Quantos dons existem, né? Alguns falaram uma lista de 21 dons, né? Porque associam e incluíram, por exemplo, o casamento, o celibato, né? E outras capacidades dadas, o dom de liderança, pastor, mestre, né? O dom de governo, socorros administrativos, né? Exortação, consolação, pregação, evangelismo. Mas isso aí
são habilidades dadas pelo Espírito Santo de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12, 8 e Efésios 4, 11. Mas, por exemplo, 1 Coríntios 12, 28, há uma lista: dom, apostolado, profeta, mestre pastor, milagres, variedade de curas, socorros, administração, dom de línguas. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Palavra de sabedoria, dom da palavra do conhecimento, dom da fé, dons de curar, milagres, maravilhas, profecia, dom de línguas, discernimento de línguas, interpretação de línguas, dom de discernimento de espíritos, né? Serviço, ensino, encorajamento, liderança, misericórdia, profecia, isto lá em Romanos, capítulo 12, versos de 6 a 8. 1 Pedro 4,11, nós lemos que todo aquele que fala, abrangendo vários dons, todo aquele que serve, abrangendo vários dons, né? Os dons podem variar quanto ao poder, quanto à atuação, mas é o mesmo Espírito, como diz Paulo ali, tanto em Romanos como Coríntios, capítulo 12, ele fala que distribui a cada um particularmente como quer, né? Segundo a proporção da fé. Romanos 12, verso 6. Né? A Bíblia fala num certo Apolo, está lá em Atos 18, 24, que ele tinha o dom da pregação, do ensino, dom da palavra, a facúndia, discurso, excelente pregador, né? A Bíblia fala poderoso nas Escrituras, em Atos 18, 24, o irmão Apolo, da igreja primitiva do primeiro século, né? Dinatos, do grego, é poderoso, que vem da palavra dunamis, que vem da palavra dinamite, explosivo, explosão, poder, etc. Então, esses textos explicam 1 Coríntios 14, 18. Falam e indicam que os dons espirituais podem variar quanto ao poder. Mas por quê? Porventura não são todos apóstolos? Ou não são todos profetas? Não são todos mestres, doutores ou professores? Ou operadores de milagres? Todos têm os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Não interpretam as línguas todos? 1 Coríntios 12, 29 e 30. Então, os dons são capacitações, ferramentas que o Espírito Santo de Deus concede à igreja, corpo de Cristo, para desenvolver, edificar a igreja, glorificar a Deus e estender o reino de Deus, proclamar o querigma, né? A proclamação do evangelho, evangelion. Por exemplo, o dom do evangelismo, né? Eu já citei essa palavra aqui em outro vídeo, euangelikzomai. Euangelikzomai, quer dizer, eu vos evangelizo. É o dom que o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou triunidade divina, que capacita aquele irmão, aquela irmã ou aquela igreja para desempenhar a função de evangelizar.
todo crente evangeliza? Todo crente é um evangelista em potencial? Sim. Mas há pessoas que o Espírito Santo equipa, dá ferramentas para desenvolver aquele dom, que ela já ou potencializa o talento daquela pessoa para ser bênção na igreja, edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, e glorificar o nome de Deus através dos seus dons. Não é verdade? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte: não desprezes o dom que há em ti, imposto pelas mãos com o dom do presbitério. Então significa dizer, meus caríssimos internautas e amigos e irmãos, que o apóstolo Paulo, enquanto líder, ele viu em Timóteo qualidades ministeriais, eclesiásticas, dons. Ele viu, ele identificou em Timóteo e ele colocou a chancela, a autoridade, impôs as mãos sobre Timóteo e ele derramou o Espírito ali, enchendo Timóteo com dons do Espírito. Tá ok? Mais à frente eu vou falar mais um pouco sobre a divindade do Espírito, atuações, missão, obra do Espírito Santo. Bom dia, Deus abençoe.